pouco, assim, quando começa a palavra, tem gente que dá vontade no banheiro, na hora que começa a palavra, né? Vai lá fora. E isso me incomoda bastante. Então eu queria pedir para você, agora para não ter mais movimentação, porque eu perco assim a concentração, me atrapalha bastante quando tem gente movimentando durante a palavra. Amém, irmãos? Pode aguardar os irmãos que foram beber água, né, para beberem. E a gente começa a ministrar a palavra. Nós estamos ministrando sobre características marcantes da igreja primitiva. E hoje nós queremos falar mais uma característica marcante. Bem no dia de Pentecostes, tem tudo a ver. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma marca muito forte da igreja primitiva é que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu falei aqui domingo passado que a nossa referência é a igreja primitiva. É para ela que Deus nos chama a retornar, a voltar às nossas origens. E eu entendo que Deus está fazendo algo muito, muito especial em nós. Nós, IBAP. Eu entendo que Deus tem algo muito grande para nós. Eu entendo que nós vamos ver dias maravilhosos com o Senhor. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender que precisamos voltar às origens. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, 1, 4, 16, 21. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o texto que nós estamos tendo como referência todos os domingos, nós vamos ler agora, Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. E o 43 é o texto base para hoje. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Pai, fala no nosso coração. Agora eu quero me anular completamente para que o Senhor fale através de mim. Me usa como teu instrumento, por favor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Atos, o Evangelho de Lucas foram escritos pela mesma pessoa, Lucas. O Novo Testamento é dividido dessa forma. Os 4 evangelhos têm as biografias de Jesus. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. As epístolas apostólicas as cartas apostólicas são o ensino, contém o ensino apostólico. E Apocalipse tem o livro profético. O livro de Atos, ele ocupa um lugar histórico na vida da igreja, assim como o livro de Samuel, Reis, Crônicas. Esses são os livros de Israel. Nós temos o livro de Atos que conta a história do Espírito Santo agindo na vida da igreja. O livro de Atos é uma continuação natural dos evangelhos. Dos evangelhos nós temos o ministério de Jesus na carne. E esse ministério começou quando Jesus nasce, na sua concepção, e termina na sua ressurreição.
Já no livro de Atos, começa na ressurreição de Jesus e termina com a iminência da sua volta e a expansão da igreja, que é o que nós cantamos hoje na adoração. Em Atos nós temos o Filho de Deus sendo manifestado em ressurreição na vida dos primeiros cristãos. A vida da igreja sendo a sua casa, a casa do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo. Nós temos no livro de Atos, Jesus como cabeça, o fundamento dos edificadores dessa igreja. Atos é escrito por Lucas e ele escreve para Teófilo. Atos 1, nós vemos isso. Fiz o meu primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quando Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos registra o cumprimento de uma promessa dada pelo Pai, o poder do alto, enchendo cada crente com a glória dos céus na terra. Porque a igreja é a plenitude do povo de Deus na terra, composta por judeus, gentio, povos de todas as tribos, línguas e raças, e com o selo da promessa a Abraão é liberada então, através do Espírito Santo, na plenitude dos tempos. E Jesus, ele então fala com seus discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. E uma coisa que eu quero frisar aqui, como também frisei para a igreja de manhã, eu chamo a igreja de manhã, que nós temos duas igrejas, umas que vem de manhã, outra que vem à noite. E vocês são a igreja da noite, e embora eu ministre a mesma palavra, é impressionante que nunca é a mesma coisa, nunca é o mesmo mover, porque o Espírito de Deus, ele é maravilhoso. Embora que nós tivemos hoje um mover, um derramado do Espírito, algo assim sobrenatural pela manhã, indescritível. Mas eu disse de manhã que Jesus falou com a igreja: vocês vão ficar em Jerusalém. Não façam nada até que sejam revestidos de poder. Não ousem fazer nada, porque se eles fizessem seu revestimento de poder, eles fariam baseado nas suas forças, na sua capacidade humana e não pelo mover do Espírito. Qual que é o grande erro da igreja hoje? O grande erro é que a igreja, nós vemos muitas pessoas fazendo pelas suas próprias mãos, pela sua própria capacidade, pela sua própria força, sem o poder e sem o mover do Espírito. E a ordem foi clara: não façam nada, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder, porque Jesus já tinha falado com seus discípulos: sem mim, vocês nada podem fazer. Então, no dia de Atos, no dia de Pentecostes, a igreja, ela tem uma característica incrível, porque eles tiveram uma experiência pessoal. Diga, experiência pessoal. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Eles já eram crentes, já eram convertidos, eles já tinham o Espírito Santo, já eram habitados pelo Espírito Santo, mas não eram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser revestido do Espírito Santo. Uma coisa é você ser crente, nascer de novo. E quando você nasce de novo, é bíblico, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa esperar que ele venha sobre você de novo, você já tem. O fato é que você agora precisa desejar ser revestido pelo Espírito Santo. Minha pergunta é: aqui eu tenho um copo de água ou eu sou revestido por esse copo de água? Eu tenho um copo de água. Mas se eu tenho um tambor gigante, cheio de água, e eu entro debaixo desse tambor e ele derrama sobre mim, eu tenho a água ou ela me revestiu? Quantos entenderam a diferença? A minha pergunta é: você é cheio do Espírito Santo? Há provas e evidências na sua vida dessa plenitude do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é uma opção, mas é uma ordem. Quando a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso tem que ser algo dinâmico. O enchimento que eu tenho hoje não serve para amanhã. Eu preciso buscar o enchimento hoje, amanhã eu tenho que buscar de novo, e depois de novo, todos os dias, não apenas uma vez. O problema de muita gente, que você participa de eventos, cultos, como hoje pela manhã tivemos, hoje no momento que estávamos orando, também tivemos, e aí o Espírito Santo vem e te visita, e você acha que é cheio, e que aquilo vai resolver a sua vida para sempre. Mas deve ser algo dinâmico de todos os dias. Assim como você todos os dias come, almoça, dorme, você tem essa necessidade, você precisa também todos os dias
buscar o revestimento do Espírito. Quantos irmãos estão entendendo que Deus está ministrando no seu coração? E para que era o revestimento do Espírito? Para dar provas da ressurreição de Cristo, pela pregação do Evangelho. O alvo do poder era levar a igreja a ter autoridade para falar da palavra, falar com poder e autoridade. Nós temos uma instrução em Levítico para não deixarmos o fogo apagar sobre o altar, porque o fogo tem duas características: ou ele alastra, ou ele apaga. Ele tem duas características. E a instrução é clara, que nós não devemos deixar esse fogo apagar sobre o altar do nosso coração. É muito interessante assim, porque está tudo muito alinhado pelo Espírito. As palavras que Pedro, pelo Espírito, deu aqui no altar pela manhã, agora à noite também. A pastora Paula estava comentando comigo agora, no momento da oração, que ela deu uma palavra para os jovens no sábado passado. Ela falou: pastor, eu fiquei impressionado, porque quando o senhor chegou domingo, o senhor ministrou a mesma palavra. A mesma coisa. E eu falei, pastor, eu tinha ministrado a palavra e eu fui tão dura no bom sentido, né? Com os jovens, eu falei, ministra a mesma coisa. Eu falei, pastor, esse é alinhamento do Espírito de Deus. Deus está alinhando a igreja. Eu não vi no culto jovem, eu não vi a palavra dela, mas Deus está alinhando. Então, irmãos, o fogo tem duas características: ou ele alastra, ou ele afaga. Muitos irmãos deixaram o fogo apagar. Eram irmãos que antes eram avivados, cheios de Deus, tinham alegria no Senhor, eram vibrantes, amavam a vida de oração, amavam, não perdiam um momento de oração. Você não precisava ficar cobrando para que os irmãos viessem orar, você não precisava ficar pegando no pé para ninguém vir orar, não precisava cobrar que eles viessem orar, eles já vinham, porque a oração os atraía, o prazer de estar com Deus os atraía. Mas o fogo apagou nos seus corações. Esses irmãos não perdiam uma reunião sequer, não perdiam um culto, não perdiam uma reunião de célula, porque tinham sede. Mas hoje é triste, mas a grande realidade é que, como pastor, eu tenho que ficar cobrando a minha igreja para os irmãos estarem no culto. Irmão, não percam o culto. Nós queremos ter uma igreja grande, nós não podemos perder culto, não podemos ficar faltando aos cultos. A gente tem que estar cobrando: por que você não veio no culto? O que aconteceu? Mas o fato é que o seu fogo apagou. Porque antes não era assim. Seu coração se tornou como uma churrasqueira que não tem mais brasa. Eu tenho uma churrasqueira lá em casa. E a minha churrasqueira está apagada há muito tempo que não acende a chama ali. E eu olho para ela, mas eu vejo as cinzas, frias, secas, sem vida. Cinza é algo até desagradável de pegar. Sim ou não? Assim pode estar o seu coração, gélido, como uma geladeira, um freezer, completamente gelado. Por isso Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. A palavra reavivar é usar foles, aqueles foles para soprar na brasa e reaquecer o fogo. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, essa não é responsabilidade da igreja. Nós precisamos individualmente buscar esse fogo. Hoje pela manhã, como não será à noite, nós não fizemos como fazíamos antes. O que a gente fazia? A gente esperava sempre, após uma ministração de revestimento do Espírito, você esperava que a gente chamasse aqui alguns irmãos, e aí tocasse sobre você, e aí tocasse a mão e você caía, e o irmão falava: receba. Mas na verdade, ninguém tem o fogo do Espírito para te entregar. Ninguém tem a chama do Espírito para te dar. Essa é uma busca sua, individual, do seu coração. Essa é uma responsabilidade sua. E a tendência do fogo é apagar, irmão. Vigie o fogo no altar do seu coração. Muitos irmãos se tornaram religiosos. Seu coração se tornou uma barra de gelo. E a palavra afirma que Deus não nos deu espírito desse jeito. Espírito de covardia, de medo, de fraqueza, de timidez, de preguiça, de desânimo. Deus nos deu espírito de poder, de autoridade, de revestimento. Sexta-feira nós tivemos aqui um chamado para um culto de oração. A gente pode contar os irmãos que vieram. Eu até chamei os irmãos e falei: parabéns, guerreiros de oração. Nós podemos contar aqueles que vieram. Sabe quando se chama para oração?
Quando se chama para a busca, não tem o mesmo interesse que você tem para assistir uma série. Por que você tem tanta disponibilidade para maratonar numa série da Netflix e não tem disposição? Você que fica 2, 3, 4, 5, 6 horas, tem gente que perde a noite assistindo série, mas não tem disposição para vir em uma reunião de 2 horas de oração, 3 horas de oração. Mas eu fico grato a Deus, porque tem gente sensibilizada aqui na igreja com isso. Tem gente que tem sede, e eu agradeço a Deus por isso. Mas esse não é o desejo só para alguns irmãos, é para toda a igreja. Paulo diz em 1 Coríntios que o reino de Deus não consiste em palavras, em discursos, mas em poder. Poder do Espírito. Escute, palavras, discurso, isso tudo é muito fácil de fazer. Paulo está falando que não são palavras, não são discursos, mas vida. Mas o poder de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar de uma forma que não tem como você esconder, vai ser visível, as pessoas vão perceber. Mas isso, irmãos, nós não deveríamos ter crentes com discursos, mas sem poder. E nós vemos, é triste ver alguém com discurso, mas sem o poder do Espírito. Discurso, como eu falei, é muito fácil. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso. E Jesus não abriu mão deste poder. Jesus não abriu mão do poder do Espírito. Jesus não abriu mão de uma vida de oração, de intimidade. Por que você e eu poderíamos abrir? Nós somos melhores do que Jesus? Me responda. Você é melhor do que Jesus? Se você não é melhor, você não pode abrir mão. E você não é. De ser revestido de poder. Quando você abre mão de ser revestido de poder, você está dizendo que é melhor do que Jesus. Sabia disso? Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele com poder. E aí o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. Em seguida, Jesus é conduzido ao deserto. Escute isso. Para ser tentado pelo diabo. Mas ele estava cheio do Espírito. E lá no deserto, o deserto que é o território do diabo. Você sabia? O deserto é o território do diabo, porque o deserto é lugar de serpentes, é lugar de escorpiões, é lugar de cobras, é lugar de escuridão, de sequidão. Deserto é o lugar que o diabo mais gosta. Aí você fala: pastor, eu estou passando por um deserto. Como vou vencer esse deserto? Seja cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, ele venceu o diabo no território do diabo, que é o deserto. E às vezes nós entramos, sim, nós somos levados ao território do diabo, que é o deserto, eu e você. Mas para nós vencermos, nós precisamos ser cheios do Espírito. E quando alguém é cheio do Espírito, ele vence o diabo no seu próprio território. Diga glória a Deus. Lucas 4 nos fala que Jesus retorna para Galileia. E ainda cheio do Espírito, ele vai para Nazaré. Ele entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e ele declara essa palavra. Lucas 4, 16 a 19. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Diga: Jesus frequentava a igreja. Jesus era igrejeiro. Diga: Jesus gostava de culto. Por que você falta tanto? Você é melhor do que Jesus? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o que ele prega. Pois me ungiu, me revestiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que você precisa ser revestido do Espírito. É para isso que a igreja precisa ser revestida do Espírito. Jesus deixou claro qual é a finalidade do Espírito Santo. E ele diz para curar os contritos de coração, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos pelo diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que ele andou por todo lado, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque ele estava cheio do Espírito. Ele, como filho de Deus, não abriu mão de ser revestido. Por que a igreja hoje abre mão desse revestimento, irmãos? Eu não entendo. Por que existem pastores, líderes, pessoas que abrem mão
dessa unção do Espírito no templo. A igreja primitiva não abre mão deste poder. E eles foram revestidos de poder para fazer a obra de Deus. Então, para quê que é o revestimento? Eles foram revestidos do poder para testemunhar. Jesus fala sobre isso. Lucas 24, 29, Jesus diz: eis que vos envio a promessa do Pai. Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma espera obediente. E eles... Já estou lá na frente aí. Passa aí o PowerPoint, por favor. Pode passar o PowerPoint. Isso. Era uma espera obediente. E eles ficaram ali perseverantes, cheios de uma expectativa. O texto diz que todos perseveravam unânimes em oração. Todos desejando a mesma coisa, desejando a mesma experiência, desejando a mesma unção, o mesmo poder. Sabe qual que é o problema das igrejas hoje, irmãos? Tem gente que se anseia ser cheio do Espírito. Tem gente que tem muita sede. Tem gente que quer muito ser revestido. Mas são poucos. A maioria dos evangélicos querem apenas ser religiosos. E na igreja uma vez por domingo, quando vem. E a célula uma vez por semana, quando vai. E só isso. Nada mais do que isso. Mas tem aqueles que querem ser revestidos de poder. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva, todos queriam ser revestidos. Era uma igreja de 120 pessoas. Mas todos os 120 queriam a mesma coisa. Quando é que a IBAP, toda a IBAP vai querer a mesma coisa? Quando é que toda a IBAP, toda a liderança vai desejar a mesma coisa? Quando é que toda a igreja vai desejar o mesmo revestimento? E não apenas alguns poucos, sedentos pelo Espírito Santo. Em Atos 1:8, a palavra traduzida por testemunha pode ser também traduzida por mártires. O alvo do Senhor é que o seu reino comece em Jerusalém e se expanda até os confins da terra. Pentecoste é o poder de Deus para falar, pregar, evangelizar, mesmo correndo o risco de morrer. Observe que os discípulos tinham uma promessa, uma incumbência. Todos aqueles que têm uma promessa têm uma missão. E certamente eles vão se comprometer em oração. E foi isso que a igreja primitiva fez. A posição mais poderosa na terra, guarde isso, é da igreja de mãos levantadas, lágrimas nos olhos e joelhos dobrados. Como a igreja entende isso, uma igreja que tem mãos levantadas em adoração, lágrimas nos olhos por quebrantamento e joelhos dobrados em oração, é uma igreja que o poder de Deus é liberado sobre ela. Pentecostes era o nome dado à festa das colheitas, a colheita mais abundante no meio do povo de Israel. Era também chamada a festa das semanas e festa da colheita, Deuteronômio 16:10, Êxodo 23:16. Mas é interessante como que é o plano perfeito de Deus, observe isso. Jesus morreu no dia da festa da Páscoa, celebração dos judeus que comemora a libertação do povo da escravidão do Egito, pelo sangue do Cordeiro. Eu preguei sobre isso na Páscoa. E o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, festa da colheita abundante. Por quê? Porque Pentecostes fala de frutos. O Espírito Santo nos reveste para que nós possamos gerar frutos para Deus. O Espírito Santo te reveste para que você possa gerar frutos. Frutos de vida. Libertando os cativos, restaurando as pessoas, dando uma palavra, curando pessoas, curando enfermos. A colheita mais abundante de almas está por vir nessa igreja, irmãos. Essa colheita virá quando a igreja entender que todos precisam desejar ser revestidos de poder. Pentecostes é pregar, é selado com Pedro pregando. E 3.000 pessoas se batizam naquele dia. É isso, observe bem a colheita. Pedro prega no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem à toa. Coincidência? Não, porque o Pentecostes é a festa da colheita, é a festa dos frutos. E quando uma igreja é cheia do Espírito, ela vai gerar frutos para Deus. As vidas se convertem, as vidas são transformadas. Quando uma célula é cheia do Espírito, essa célula vai gerar fruto para Deus. Quando uma liderança é cheia do Espírito, essa liderança vai gerar fruto para Deus. Será que eu posso ouvir alguém? Dê um glória a Deus! Aleluia! Depois da ressurreição, observe bem, o Senhor chama os seus discípulos e sopra sobre eles
Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo como sopro aponta para o Espírito como vida, João 20, 22. Por outro lado, depois que Jesus foi glorificado e chega ao Pai, ele completa a obra da ressurreição, lá dos céus, o que ele faz? Ele sopra o Espírito Santo, e o Espírito vem no dia de Pentecostes como um vento impetuoso, e envolve toda a casa. Irmãos, olha que coisa interessante, 2 sopros, um quando ele estava na terra, o outro quando ele estava no céu, e ele vai e sopra. Recebei o Espírito Santo. Tudo que influencia a terra, mudando os tempos e as estações, está ligado aos ventos. Há ventos que levam vaves, os pássaros são levados pelos ventos. Há ventos que levam sementes, aqueles que levam poeiras, telhados, casas, que são os furacões. Mas tem aqueles ventos que trazem poder. Esse é o vento do Espírito Santo, que está trazendo poder nessa igreja. Eu disse, tem uma onda de avivamento neste lugar. Não fique fora dela, porque você vai se arrepender. Quando eu falei disso, eu falei há muitos anos atrás, lá no prédio antigo. Quando a igreja começou um grande avivamento, ela começou um grande mover, um grande crescimento de Deus. E eu disse, tem irmãos que vão ficar para trás, e alguns ficaram. E eu estou dando a mesma palavra nesse tempo que se chama hoje. Atos diz que línguas de fogo vieram sobre os discípulos. Língua de fogo, fogo aponta para poder. E elas pousaram sobre cada um deles. Diga, cada um deles. Não teve um sequer sem que tivesse o poder do Espírito Santo na vida deles. Um sequer. Infelizmente, hoje nós temos uma igreja desigual. Uma igreja que não tem paridade. Existem gente com poder e gente totalmente vazia. Mas ali não aconteceu isso. Foi uma medida apenas para todos eles. Não para alguns escolhidos, não para alguns pastores, não para alguns crentes especiais, mas para todos. Eu sei que tem pastores e tem gente que gosta de acreditar que Deus tem uma porção especial para algumas pessoas. Não. O poder do Espírito é para quem deseja. E ali estavam todos desejando. As línguas vieram sobre cada um deles, para todos. Língua é símbolo de fala, o que denota que o Espírito veio com poder, principalmente para eles falarem. Falarem de quê? Falarem de Jesus, falarem da ressurreição, falarem do poder de Deus. Porque através da fala é que você cura, é que você liberta, é que você restaura. Por isso Jesus disse, o Espírito Santo veio sobre mim para curar os cativos, libertar os cativos, restaurar os contritos de coração, curar os feridos de alma. E isso acontece quando você abre a sua boca com poder, com autoridade e fala. Entendeu? Quantos irmãos estão entendendo? Tiago 3 diz que a língua é como o leme do navio. A sua vida vai na direção da sua língua. Preste atenção. Então a primeira coisa que o Espírito vai santificar é a sua língua. Tem gente que fala que é cheio do Espírito, e aí você acredita, porque ele faz algumas ações, atitudes externas. Mas na verdade, o que vai mostrar alguém cheio do Espírito é a sua língua, a sua fala. Sua fala vai mudar. Na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas. Como diz assim, que tomei o leme do navio, a sua vida agora vai na direção do meu propósito eterno, é que diz o Senhor. O fogo simboliza o poder ardente que há no mover de Deus para purificar e para modificar. Interessante que em Babel, Deus confunde as línguas, por causa do orgulho do homem, mas em Pentecostes, ele acaba com a confusão das línguas, e as línguas vêm como que de fogo. Pedro pega, todos entendem na sua língua como um sinal que o Espírito Santo está derramando algo diferente naquela igreja, e está derramando algo diferente em nós. Então, irmãos, prestem atenção. Primeira coisa é que todos foram cheios do Espírito. Diga todos. Diga, eu quero ser cheio do Espírito. Segunda coisa, eles foram cheios do Espírito para amar. Primeira coisa, para testemunhar. Segunda coisa, para amar. Nós, inspirado aqui no trabalho do Luiz, eu peguei um homem de terno.
Uma pessoa que precisa de carência e de amor. Suprir suas carências de amor. Eu entendi que essa imagem foi uma grande expressão do amor. A Bíblia diz que eles estavam juntos, que eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles se amavam. Eu não vou ler o texto, só para nós ganharmos um tempinho. Mas a chave para o avanço do reino de Deus é uma vida cristã abundante e cheia do Espírito. E essa característica hoje é através do amor. Agora preste atenção. Pastor, eu amo algumas pessoas, mas eu não amo outras pessoas. Eu não consigo amar todo mundo na mesma intensidade. Tem algo errado comigo? Sim ou não? Responde vocês. Lógico que tem. Por quê? Eu vou dizer para vocês, vou mostrar biblicamente por quê. Porque uma vida cheia do Espírito, alguém que é cheio do Espírito, uma grande característica é o amor. Amor incondicional, por todos. Ah, passou, a pessoa me magoou. Você vai amar a si mesmo. Fulano me traiu. Você vai amar a si mesmo. Me decepcionou. Você vai amar a si mesmo. Porque o Espírito Santo nos foi dado. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo nos foi dado, o amor foi derramado no coração. E essa é a experiência de hoje e de agora. Nós devemos nos encharcar com o Espírito Santo, irmãos, e com essa doce presença do amor de Deus, com um barril de água que vem sobre nós. O amor de Deus é esse barril que enche, derrama sobre nós, transborda aqueles que estão à nossa volta com amor incondicional. Romanos 5,5, esse texto você pode colocar para mim, por favor. Romanos 5,5, eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos. Ora, a esperança não confunde. Vamos ler juntos? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que foi derramado no seu coração? O amor de Deus. Então o genuíno batismo do Espírito Santo vem com a essência de Deus, com esse amor ágape, que é o amor de Deus. É um amor diferente. A plenitude do ágape derramado em nossos corações. Alguns chamam isso de batismo de amor. Contudo, há um só batismo no Espírito, o batismo do Espírito Santo. Esse batismo, ele vem e pode chamar de batismo de amor, porque o Espírito Santo é o Espírito de amor. Alguns entendem que o poder e o batismo com o Espírito Santo traz dons, e o chamado batismo de amor traz um dom maior, que é o dom do amor. Sim, o poder do Espírito te dá dons, mas tem um dom maior, que é o dom do amor, o dom de amar, a capacidade de amar. E a Bíblia diz, irmãos, que esse é o maior dos dons. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que é um dom maior, e ele chama de um caminho sobremodo excelente, que é amar. Independentemente se eu sou amado. Por isso que a igreja primitiva ela crescia tanto, que ela tinha uma característica onde o amor era pungente no coração dos irmãos. Era um amor tão tremendo, um amor tão profundo, um amor tão incomparável. E aí Deus olhava para a igreja e disse: essa igreja ela merece crescer. Essa igreja ela merece receber vidas, porque as pessoas serão amadas, serão cuidadas. E Paulo fala disso exatamente nos capítulos 12, 13 e 14, para falar sobre a plenitude do Espírito Santo, dos dons e o seu uso. E ele busca com zelo pelos melhores dons. E apesar dos coríntios estarem plenamente no nível do poder do Espírito, Paulo quer levar esses crentes de Corinto a outro nível. Mais do que o nível de orar em línguas, mais que o nível de curar, mais que o nível de profetizar ou ter revelações. Tudo isso é muito bom, mas Paulo fala que isso é incompleto se a igreja não amasse. E a igreja de Corinto estava falhando no amor. Eles não estavam na plenitude do Espírito Santo como Deus queria. Por isso Paulo fala desse caminho sobre modo excelente, que é o caminho do viver o amor ágape derramado nos nossos corações. Irmãos, me incomoda muito, me perdoe eu falar isso tantas vezes, mas me incomoda muito ainda ter na IBAP pessoas que não conversam uma com a outra, pessoas que se evitam, pessoas que correm dos outros, pessoas que não cumprimentam, porque não conseguem cumprimentar e dar um abraço. Uma igreja cheia do Espírito não tem dessas coisas. E a plenitude é para cada um de nós.
Esse é um batismo genuíno do Espírito Santo que muitos já tiveram, mas precisa ser renovado nesses dias. Você já amou intensamente, você já amou os perdidos intensamente, você já amou vidas intensamente, mas o que aconteceu com o fogo, o que aconteceu com a paixão? Que é a música do Hudson, que está vindo na minha mente desde manhã. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? E muita gente, irmãos, precisa ter essa experiência. Alguns não tiveram ainda essa experiência de ser cheios da plenitude de Deus. Não apenas o sinal dos dons de falar em línguas, do derramado ágape, mas olha, sim o derramado ágape, do amor de Deus em nosso coração. Amor é um caminho que expressa uma linguagem, a linguagem daqueles que são cheios do Espírito. Todas as pessoas que são cheias do Espírito, elas amam. Tem uma pessoa que ela me fez muito mal. Muito mal. Recentemente ela foi um grupo que da nossa intimidade, e ela fez julgamentos ao meu respeito. Mas você quer saber? Eu tenho um amor tão grande por essa pessoa. Estou dizendo de todo o meu coração. Eu amo. E todas as vezes que eu encontro, eu falo que eu amo. Mas pastor, é porque não é o meu amor, é o amor de Deus. Quantos querem encher cheio do Espírito? Quantos estão dispostos a amar? Quantos estão dispostos? Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, Deus me disse: filho, fala com a igreja, que hoje é dia de fechar ciclos. É dia de fechar ciclos. E eu, particularmente, trabalhando onde o pastor Paulo estava, e eu fechei alguns ciclos na minha vida. Eu falei: Deus, estou fechando esses ciclos, estou fechando essa porta, e estou entrando por um novo caminho. E Deus me disse: hoje é dia de fechar ciclos, e entrar por um novo caminho. Fechar o ciclo da arrogância, fechar o ciclo do orgulho, fechar o ciclo da vaidade, fechar o ciclo da rebeldia, fechar o ciclo da insubmissão, fechar o ciclo da frieza e entrar no novo ciclo de uma vida cheia do Espírito Santo. Será que é alguém que pode glorificar Jesus? Então aplausos ao Senhor neste lugar. Eles foram cheios do Espírito e viveram os sinais. Jesus havia afirmado algo para os seus discípulos. Marcos 16, 17 a 20. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. No livro de Atos, capítulo 2, nós vemos que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. A Bíblia fala disso da igreja primitiva. Mas não eram sinais com o propósito de engrandecer o nome de homem algum, irmãos. Hoje nós temos alguns líderes que eles vão para a televisão, e alguns, desculpe, mas alguns parecem até que são forjados, e eu já vi alguns que são forjados, são atores, infelizmente. Alguns são realidade, outros não. Mas o fato é que hoje os sinais é para engrandecer o homem. E aí o líder coloca uma foto enorme dele e da esposa na porta da igreja. E o homem, ele cresce e Deus diminui. E muito triste isso. E as pessoas estão correndo atrás de homens. Mas é interessante, os sinais nunca foram para engrandecer homem algum. Os sinais, sabe para que eram os sinais? Para que são os sinais? Para que as pessoas soubessem que há um Deus que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Pentecostes fala disso, fala da ressurreição, de um poder de Deus que ressuscitou, e os sinais eram um sinal de que Jesus Cristo vive, não era um sinal para engrandecer o homem, entende isso? Era um sinal do poder de um Deus que é vivo, e nós precisamos ver sinais novamente, e através da instrumentalidade dos apóstolos, Deus realizava coisas extraordinárias.
Quando a igreja se reunia, os milagres aconteciam de forma que todos da comunidade eram impactados. Todos. Aconteciam coisas sobrenaturais e a igreja se reunia todos os dias. Você viu isso? Todos os dias. Hoje é impressionante, como eu falo. Os irmãos vêm num culto e acham que já vem muito. Mas a igreja se reunia todos os dias, que eles tinham prazer de estar juntos. E todos os dias tinham sinais. Todos os dias tinham milagres. Sabe, irmãos, mostrava claramente que Deus estava agindo com poder naquela igreja. Quantos irmãos querem sinais nesse lugar? Mas você quer sinal para que o pastor Cláudio seja conhecido? Venham, Igreja Batista Amor Perfeito, conhecer o grande pastor Cláudio Oliveira. É para isso. Venham na Igreja Batista Amor Perfeito, hoje terá um grande pregador, com grande milagre. É para isso. Vem na Igreja Batista Amor Perfeito, para vocês verem o que Deus está fazendo naquela igreja. É para isso? Não. Nós queremos os milagres para que o Senhor seja honrado, glorificado, para que as pessoas se convirtam e saibam que Ele é o Senhor, que Ele transforma a vida, que Ele muda vidas, que Ele restaura pessoas. Os milagres para engrandecer a Jesus, o nosso Senhor. Em Atos capítulo 5, nós vemos que os sinais acompanhavam a vida da igreja. Diz assim, Atos 5, 12 a 16. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa, eu estou terminando. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. Observe para que quero os sinais. De modo que o povo também levava os doentes às ruas. Agora preste atenção nisso aqui. E os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afliam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados com espíritos imundos, e todos eram curados. Milagre na Bíblia é chamado de sinal, porque aponta para Deus, e para a manifestação do seu poder, porque milagre nunca deve chamar atenção para o ser humano, mas sim para a ressurreição, para o poder de Jesus, Pentecostes. Prodígio, maravilhas é algo incomum, algo fora do normal que o ser humano não pode fazer. Por isso o ser humano não pode se engrandecer, não pode ser engrandecido, você não deve correr atrás de ser humano. Entenda isso. Os milagres e sinais eram claramente manifestações extraordinárias do poder de Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção? Preste atenção nisso aqui, só para a gente terminar. O que chama muita atenção é que Pedro que negou a Jesus, o Pedro que falou com Jesus que nunca negaria, mas o negou, esse Pedro que ele era orgulhoso, cheio de vaidade, e ele fala diante dos discípulos, todos aqui podem te negar, mas eu nunca vou te negar. Esse Pedro, ele se torna um grande ícone no milagre e no poder de Deus. Preste atenção, você vai entender por quê. Ele prega e aproximadamente 3.000 pessoas se convertem e se batizam. Atos 2:36. Eles colocam os enfermos para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro os curasse. Atos 5:15. Pedro cura um homem na porta do templo chamada Formosa. Atos 3, 1 e 8. E a palavra de Pedro é: eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho poder. Agora sabe uma coisa? Pedro sai de cena e entra outra pessoa, também que era arrogante, também que ele desagradava muito a Deus. O apóstolo Paulo, ele faz os mesmos sinais e maravilhas que eram feitos em Jerusalém nas suas viagens missionárias. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que as marcas do seu apostolado o acompanhavam através dos sinais e prodígios que ele operou entre os gentios. Mas eu queria que você observasse uma coisa. Pedro era arrogante, orgulhoso, achava melhor que os discípulos. Até esse momento nada acontecia na vida de Pedro. Mas um dia ele nega Jesus, ele chora, ele entra em quebrantamento, ele se arrepende. E a partir daí, Pedro, que na minha opinião, ele de fato se converte.
ele começa a ser usado por Deus, porque não era mais o Pedro, mas o Espírito Santo revestindo Pedro. O apóstolo Paulo, da mesma forma, orgulhoso, matava os cristãos, consentiu na morte de Estevão. Ele era religioso, ele não suportava que os outros errassem. Ele tinha extrema dificuldade de perdoar, mas ele se converte. Na história de Damasco, ele tem uma queda do seu orgulho principalmente, e ele então se derrama diante do Senhor, tem um profundo arrependimento, e também o Espírito Santo vem e o reveste, e ele é usado cheio de poder e autoridade. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero te dizer o que Deus me falou hoje pela manhã. Hoje é dia de iniciarmos um novo ciclo. Sabe por que Deus não está te usando? Porque você não está revestido. E sabe por que você não está revestido? Porque tem muito de você ainda. Aí nessa sua mente, nesse seu corpo, nesse seu coração. Tem muito de você. João Batista, ele falou uma palavra que todos nós sabemos. É necessário que ele cresça, que eu sempre diminua. E quando Jesus crescer em você e você diminuir, você será revestido do poder do Espírito e da autoridade de Deus. Quantos querem esse revestimento? Não, quantos querem de fato esse revestimento? Pode vir o ministério de adoração, por favor. Daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético. Mas eu queria que de fato você que está aqui, você que ouviu essa palavra, é isso mesmo que você quer? Você está disposto a pagar o preço de alguém cheio do Espírito? Ou você quer continuar sendo religioso? A onda está passando. Quantos querem entrar nela? Mas hoje você vai fechar todos os ciclos. Pastor, eu estou magoado com fulano. Fecha essa porta em nome de Jesus. Entra para o ciclo do arrependimento, do perdão. Pastor, eu não tenho orado. Fecha essa porta. Entra para a porta da busca, da intensidade. Me perdoe aqui os meus líderes, os meus pastores. Não estou dizendo de ninguém especificamente. Me perdoe a minha liderança. Nós não podemos mais ter uma liderança que anda na carne. Nós não podemos mais ter pastores que andam na carne. Sem a unção, o revestimento do Espírito. A ordem foi: fique em Jerusalém até que você seja revestido. E me lembro da palavra de Moisés, quando ele diz para Deus: Deus, eu não vou me envolver sem que o Senhor seja comigo. Chega, irmãos, chega do tempo em que nós nos movíamos pela nossa própria força. Não deu certo. Escute, não deu certo. Foi só frustração, arrependimento, só tristeza e dor. Não deu certo, nunca dará certo. Chegou o momento de fecharmos esse ciclo e entrarmos no ciclo do mover, na onda do avivamento, e dizermos: Deus, eu não movo uma palha sem que o Senhor seja comigo. Chega daquele momento em que você só orava quando você era convidado para pregar, ou então porque você tinha que ministrar a palavra no encontro. Não deu certo, e você sabe que não dá. Nós estamos entrando no novo ciclo, e a minha pergunta é: você vai continuar com essa vida? Você vai continuar do mesmo jeito? A mesma geladeira? A mesma frieza? A mesma indiferença? Deixa eu te falar uma coisa. Algumas coisas que Deus nos fala, a gente traz de novo pela noite, que o Espírito Santo nos manda dizer. Olhe para mim. Eu me lembro que há um tempo atrás, lá no prédio antigo, a igreja estava vivendo um grande avivamento. Pedro falou, é fato. Contagem era conhecida como a cidade do avivamento no mundo todo, e a nossa igreja entrou nessa onda de avivamento. Mas algumas pessoas, especificamente alguns jovens,
Acredito que querendo ser amados, querendo ser respeitados, talvez uma posição, eles começaram a forjar um avivamento que na verdade não tinha. Mas a gente achava que tinha. Aí eles começaram a forjar uma vida de Deus e na verdade eles não tinham. E aí eram algumas coisas que faziam, algumas expressões, e a gente achava que eles tinham. Mas alguns deles hoje estão, infelizmente, de volta na droga, atolados na droga. Me perdoe, nunca foi a vida de Deus. Pedro falou aqui do seu tio Elias, saudoso irmão Elias, já idoso, mas cheio do Espírito. E você? O que aconteceu com você? Você não precisa convencer ninguém de nada, preste atenção. Quem é cheio do Espírito é cheio do Espírito. Onde estiver. Jesus falou que não tem como esconder uma cidade sobre um monte, nem uma candeia debaixo da cama. A luz vai se perceber. Se você coloca uma candeia debaixo da cama acesa, todo mundo vai perceber. Você não precisa forjar nada. As pessoas vão perceber que você é cheio do Espírito quando você abrir a boca, onde você estiver.